Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui é bom dia. Eu e a Lu, vocês estão vendo que eu tô sem a Lu aqui, porque nós estamos fazendo um planejamento do Femininas para o Natal, para o final do ano, porque tá bem cansativo, né? Final do ano chegando, você vai cansando, e vai pensando assim, ai meu Deus, precisava dar uma parada. Então, o que que a gente decidiu, junto com o Diego, com o Lucas, nós vamos estar fazendo 6 ou 7 ou 8, talvez, programas gravados. Para agilizar a nossa agenda, eu vou fazer 2 sozinhas, a Lu, sozinha, e a Lu fará 2 sozinha também. Para a gente ter conteúdo até o final do ano, para não parar, porque fica legal a gente poder estar falando de vários assuntos, certo? Hoje, antes eu quero agradecer o nosso patrocinador, não estou vendo aqui, Diego. Está na tela, não. Femininas aqui. Ai, não aparece também. Aí! Agora que apareceu na tela, gente. Sábado de manhã, tirei as meninas da cama cedinho, mudei o número da rua. A rua eu acertei, errei o número, troquei, né? E aí elas estavam procurando, igual doida aqui, achar, graças a Deus. Por isso que nós estamos atrasando um pouquinho. Eu queria agradecer a Ventex, que está sempre com a gente, a Força do Vento, que já faz quase 1 ano e meio que está patrocinando o nosso programa. Muito obrigada por estar abrindo isso, abrindo a empresa de vocês, acreditando no nosso conteúdo aqui. E você que está assistindo, vai lá, ativa o sininho para lembrar, dá um joinha, comenta qualquer coisa lá, nós vamos estar participando no dia, nós vamos avisar as meninas, nós vamos estar participando no dia com vocês da gravação do programa. E se inscreva no nosso canal. Nós temos o Instagram do Femininas Oficial, que você pode ir lá, e aí os conteúdos eles vão saindo picadinhos lá, e aí você pode assistir o episódio inteiro, o que te interessar. E hoje eu tô com uma conterrânea da minha cidade, a Elisângela, sobrinha da tia Clarinda, da Pro Clarinda. Pro Clarinda deu aula para todo mundo, né? Sim. Aqui lá em Pompeia, se você for ver, quem não teve aula com a Pro Clarinda tá velho. Então eu não posso falar que eu tive. Eu não tive. Né? E a Nayara, elas são da PIB de Marília. E elas gentilmente vieram contar para mim a história, como que começou o Elas na Mesa. Bom dia, meninas. Muito bom. A Nayara tá um pouco assustada aqui, tá, ô Eli? Todo mundo tá assustado. Você tá enganando bem. Sejam muito bem-vindas. Conta um pouquinho de vocês. Eu sei que a Nayara é mãe de 3 filhos, a Elisângela é só de 1. Bom, eu sou Elisângela, sou casada com o Cris. Nós somos pais da Isabela. A Isabela tem 13 anos, né, pré-adolescente. E como a Cláudia falou, né, conterrâneas. Eu nasci na cidade de Pompeia, né? Hoje moro em Marília, casei, fiquei aqui em Marília. E conheci o podcast através da Karen, já inclusive assisti o episódio que ela veio gravar. E hoje nós viemos aqui conversar um pouquinho, bater um papo a respeito do nosso ministério, comunhão, como a gente vai falar aqui no decorrer desse papo, que é o Elas na Mesa. E a Nayara? Eu me chamo Nayara. Eu acho que você tem que pôr um pouquinho o microfone perto. Aí. Me chamo Nayara, sou casada com o Franklin, sou mãe de 3, da Ana Clara, de 11 anos, da Sara, de 9, e do Bernardo, de 3 anos. Sou natural de Marília e também conheci o podcast pela Karen. Aí, com isso, a gente também vai acompanhando, seguindo, assistindo alguns. E é um prazer estar aqui. Fico muito feliz. A Karen é uma amiga preciosa. A gente está com um projeto, Lapidadas, também, que foi saindo, né? A gente entende que é do coração de Deus, pro nosso coração, né? E aí é bem legal.
que vocês me contam desse Elas na Mesa? Me conta, como que é isso? Como que surgiu? E o que é o Elas na Mesa? Pode pra ela. Começa daqui. O Elas na Mesa, na verdade, surgiu na pandemia. Nossa, então já desde a pandemia? Não, ele começou a ser gerado. Foi gerado na pandemia. O Senhor tem, na pandemia, eu passei por alguns processos, né? E o Senhor já me direcionava a trabalhar com mulheres. Só que a gente estava em pandemia, todos afastados, né? Não estava podendo ter esse contato. E o Espírito Santo só falou, escreve. E aí eu comecei a escrever. Datei e tudo. Para mim era um chá. O Elas na Mesa não é um chá de mulheres. Ele vai muito além disso. A gente, depois que eu conheci a Eli, tem já uns 2 anos, né? Para mais, tem uns 3 anos. Eu comecei a contar para ela referente ao que o Senhor tinha. Esse ministério é dele, ele só confiou a nós que nós cuidássemos. E eu comecei a contar para ela sobre o que o Senhor tinha falado comigo nessa pandemia e a forma que iria conduzir. Aí, eu falo que ela é o nosso Mateus do ministério. Comecei a contar detalhe por detalhe que o Senhor tinha direcionado e ela começou a escrever. E aí ela falou assim, pronto, tá escrito. Agora que dia que a gente vai marcar? Quando nós vamos começar? Tá pronto, tá aqui. Tá. Agora que dia que vai ser, como que vai ser, quem nós vamos chamar. Quem nós vamos chamar. E desde lá, ela me impulsionou e nós duas nos encorajamos e começamos a obedecer o que o Senhor já tinha designado para nós, né? Como eu disse, o Elas na Mesa não é um chá de mulheres, ele vai muito além disso. E a gente até falta palavras para descrever, porque o Elas na Mesa eu falo que ele é como a presença do Senhor. É indescritível, você não consegue descrever. Nós fazemos uma comunhão ali entre as mulheres e entendemos que ele pode ser sim um evangelismo, como mas também é um fortalecimento entre nós. Todas as vezes que perguntam, mas o que é o Elas na Mesa? Porque é muito comum a gente ver hoje vários acontecimentos em relação a chá de mulher, encontro de mulher, né? E o Elas, ele quebrou esse padrão pra gente que tá ali, que vive esses momentos, né, com as meninas, porque a gente vai aprendendo com elas coisas que às vezes são experiências delas, mas que a gente também viveu. E isso tudo é uma forma de uma encorajar a outra, né? Nós duas, por exemplo, quando a gente começou a caminhar, primeiro na amizade, para depois a gente compartilhar dessa vontade de Deus, que Deus colocou no coração dela, e eu abracei a causa porque eu entendi que realmente era um chamado e uma necessidade, né, para nós, de Deus para nós. A gente entendeu que é uma aliança. Você precisa ter alguém, você precisa ter pessoas. Nós não fazemos nada sozinho, né? E você precisa ter pessoas que te encorajam, porque vai ter dias que você vai acordar, não vai querer levantar da cama, não vai, né, pra gente que caminha, né, com base bíblica, não vai querer orar, às vezes não vai querer nem pôr um louvor, vai querer ficar no seu silêncio. Sim, nós vamos aceitar que vai ter dias que você também vai precisar disso, mas precisa de alguém que te encoraje. E as mulheres caminhando nesse princípio, a gente tem visto que é uma força. Eu entendo que ela passou por coisas que eu não passei, eu aprendo com isso. Eu tenho uma filha só, ela tem 3 filhos, eu aprendo com isso. Em relação ao nosso casamento, às amizades que a gente precisa caminhar, amizades que a gente precisa podar, amizades que a gente precisa cortar. Existe todo esse processo. E o Elas é isso, a gente aprende, se fortalece, encoraja e busca uma base, que é a Bíblia, né? A gente trabalha com a fé e a coragem que Deus dá pra gente. Se for olhar, a gente não consegue fazer. Mas pela fé a gente vai caminhando e tudo acontece.
Porque Deus, ele supre tudo. E é um negócio sobrenatural mesmo, né? Quando você percebe que é uma coisa que Deus quer, as coisas vão acontecendo, né? E a hora que vocês estavam aqui me falando, me veio a história, me veio a lembrança de quando Jesus morre, e no terceiro dia, a hora que ele levanta, não é só Maria que está lá, é um grupo de mulheres. Então é Maria, Maria Madalena, e tem, eu não lembro das outras, mas tem, acho que são 4 mulheres que elas estão sempre juntas, elas ficam na cruz, elas participam ali do lado, né, de todo o movimento dos 3 anos enquanto Jesus está pregando, elas estão ali, estão trabalhando, Maria, Marta, né, e sempre você vê várias mulheres que não é só uma mulher, né, a gente tem Ruth, Noemi, né, são mulheres que estão juntas e elas estão levando a palavra do Senhor, né? E como é que funciona? Então eu quero que vocês vão lá na minha casa. É assim? Eu ligo ou vocês oram e falam, fulana, você quer que vai aí? Como é que é? Você vai na minha casa ou eu vou na sua casa? Como que é? Como que é o negócio? Eu falo para as meninas, né? A Eli já tá toda, já ficou mais tranquila. Eu falo para as mulheres que aonde o vento do Senhor ecoa, a gente está. Então, a gente sempre... Nós somos as patrocinadoras de todo esse mover. Nós patrocinamos. Nós somos em 8. E contando com as nossas filhas que também trabalham e colocam, né, à disposição do ministério também, que é a Ana Clara, a Sara e a Isabel. E nós alugamos sempre um lugar para poder fazer a nossa comunhão, e o nosso ministério, ele decorre em cima de uma palavra que está em João, que literalmente é entre bacias e toalhas. Nós encontramos uma essência nova e um perfume diferente na prática do lava-pés. Então, essa é a essência do Elas na Mesa, o lava-pés. Então, esse lava-pés acontece na comunhão que a gente faz na chácara, porque nós precisamos desse espaço maior. Mas já houve mulheres que falaram, por favor, vem aqui em casa. Então, nós pegamos toda a estrutura, todas as mulheres que nos ajudam a servir, e levamos e adaptamos no limite do local que ela nos oferece. E aí o Senhor faz, porque a gente só dá as mãos e os pés, o resto foi. Então vocês lavam os pés? Nós levamos palavra, nós levamos louvor, nós levamos o lava-pés. Meu Deus, que lindo! Gente, estou encantada. Esse ponto que você falou, de Maria estar ali, quando Jesus, ele ressuscita, né? E também na crucificação, é o mover que a gente entende que nós não estamos aqui e não fomos criadas para competição. Então, por que ela chama as mulheres? Vocês precisam ver o que eu estou vendo, porque todas são levadas pelo mesmo amor. Todas são apaixonadas por Jesus. E elas nunca estão reunidas para competição, né? Nem quando Jesus fala para Marta de Maria, quando ela está aos pés dele, ele não está falando porque ela queria competir. Olha, ela está fazendo Ele está só simplesmente ensinando como existem mulheres de personalidade, posicionamento e tem chamado diferente. Mas vai existir um momento que todas nós precisamos estar aos pés. É o momento do descanso. Não, eu, por exemplo, sou muito acelerada. Então, eu preciso aprender e tenho aprendido. Eu tenho aprendido. E ontem, eu falei para minha filha assim, ela foi para o Face a Face, né, de moças e adolescentes. E a Isabela, ela é bem acelerada. E a Nayara fala assim, bom, com quem que ela, né? Então, você quer que a menina seja, deixa ela. Mas eu falei para ela, olha, eu tô aprendendo, né, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, você tá muito acelerada, calma. Mas ela não sabia o que estava por vir. E eu falei, ouve mais e fala menos. E eu tô aprendendo isso. Porque eu sou muito acelerada. E vai existir um momento que eu vou precisar desse descanso. Preciso ficar quieta, me acalmar. Ela fala muito isso para mim. A minha cunhada também, que é fleumática, ela fala muito isso para mim o tempo inteiro. É difícil, muito difícil para mim.
Porque muitas vezes eu já fiz, já falei, às vezes é muita bobagem. Mas eu estou aprendendo. E elas estão aprendendo nesse mover, elas estão juntas, essas mulheres da Bíblia e a gente, que todas nós precisamos desse tempo. Independente do temperamento, do que você é, da forma que você vive, do seu dia a dia, todas nós precisamos. E só até que sem competir, né? Esse encontro aí, eu sou sanguínea. Então, e eu tenho um pé no colérico, eu acredito. Então, eu aprender um pé bem fincado, é verdade, bem fincadinho. Mas até o momento de eu aprender que a minha boca precisa ficar fechada, porque eu tenho 2 ouvidos, entendeu? E a minha boca precisa fechar. É muito interessante, porque assim, eu digo que o Espírito Santo desce, ele me segura, né? Os anjos me segura, fecha a minha boca, eu fico só com o olho olhando, tipo assim, é um negócio de força, sabe? E aí, a hora que eu me calo, e é interessante, não é? Não sei se vocês percebem, porque o outro que entende que você era aquela que, né? E a hora que você se cala, as pessoas te procuram. Cadê a Eli? Cadê a Cláudia, que é a que fica, né? Então, na hora que você fala assim, pera, eu preciso ficar embaixo da sombra do Altíssimo, né? E eu preciso deitar e descansar. E aí os outros ficam te procurando, não é, Nayara? Fica. E é importante também a gente saber, porque eu falo assim, eu sou colérica. Não, você... Nossa! Colérica. Tipo, cuidado! E tipo assim, por eu ser dessa forma, eu era muito julgada. E teve até momentos que eu falava assim, nossa, verdadeiramente, né? Eu acho que eu não tô agindo no espírito, porque a pessoa fala, nossa, mas você é muito grossa, nossa, mas você é muito assim, nossa, para, você é muito firme, não sei o quê. Ou senão, muitas vezes, eu ia falar uma coisa, calma, Pedro, calma. E eu ficava, gente, né? E eu comecei a compreender. Então, por isso, muitas vezes eu falava assim, eu não vou falar nada, porque se eu falar, as pessoas já vão achar que eu tô, né, julgando, discriminando, fazendo alguma coisa assim. E não é a minha intenção, porque não é a intenção. Pra gente, a gente tá falando normal. Né? Para as pessoas que estão ouvindo, parece uma avalanche, parece que está descarregando em cima delas. Então, por muito tempo, eu fiquei calada. E o Senhor falava para mim assim, seja tardia. Seja tardia em falar. E só ela me levava em Tiago, seja tardia em falar. E eu, meu Deus, é para mim não calar mesmo. Mas por quê? Porque eu falo assim para as minhas filhas, quando você quer falar com Deus, você fala com Ele em qualquer momento. Você entra em espírito e você fala. Só que quando ele quer falar com você, não é no teu momento. Então você tem que ficar atenta, se cale. Porque ele não vai te dar um alarme estrondoso para você entender que, ei, filha, eu quero falar com você. Então eu sempre ensino para as mulheres que estão do meu lado. Tem tempo para todas as coisas. E quando você for entrar na presença do Pai, tenha discernimento para você entender quando ele quer falar com você. Porque, igual ele, eu às vezes falo pra ela, calma, desacelera. Por quê? Ei. Não é assim. Aonde que vai dar o espaço para Deus falar? Ele não vai gritar com você. O Espírito Santo é doce. Então, o que eu aprendi? 12 discípulos. 12 discípulos com personalidades, temperamentos, enfim, né? Diferentes. Eram 12 diferentes. O Senhor, ele não mudou Pedro. Você vai ser menos assim, menos firme. Não, você vai ser firme, mas agora você vai ser firme baseada na palavra. Ele não mudou Paulo. Você vai continuar sendo assim, exortivo, mas exortivo na palavra. Que é dela que vai percorrer todas as coisas e vai trazer o equilíbrio. Então, eu entendo que eu sou firme, mas porque o Senhor precisa disso em mim. Há pessoas que, se eu chegar mais mansa e falar com elas numa doçura, que tem muitas mulheres que correm com a gente e caminham nesse propósito, são muito doces, tudo, que elas não vão entender nada, igual eu. Se você vir conversar comigo, você precisa ser firme. Porque se você vir com doce, uma que eu vou ter sono. Você tem que vir em mim assim e falar assim, tá errado. O Senhor não faz isso. O Senhor não fala isso. O Senhor te pede isso. Porque a palavra do Senhor é assim. É só exortação, porque todos nós aqui
estamos nos preparando para a eternidade. E não há ninguém entre nós que já está pronto, porque se tiver, o Pai o levará, né? E eu falo assim, porque existem várias formas de lidar com as outras pessoas. Um tem um temperamento, o outro tem outro. Cada um vai conseguir acessar a outra de uma forma, né? Igual ela falou. Às vezes, uma pessoa melancólica vai procurar a colérica. Não vá. Não faça isso. Não vai dar certo. Então, para que a gente possa acessar a outra de forma que o Senhor vai falar. Né? E quando a gente consegue ouvir o Senhor? Quando Deus fala? Quando eu me aquieto. Aquietar e você saber que eu sou. Como que você vai saber que é Deus? Aquieta. Né? Porque às vezes a gente quer falar e o Senhor não está tendo espaço. Eu tenho aprendido muito isso, porque eu, às vezes, levo tudo muito de forma acelerada, quando eu preciso parar para poder colocar em prática o que é correto. Porque já fiz muitas coisas agindo assim e depois falei, não era isso. E aprendi com isso, tudo bem. E a gente vai crescendo em maturidade. E o Elas a gente consegue ver mulheres de experiências, temperamento, forma diferente, feridas, umas curadas, outras ainda feridas, outras num processo, umas ainda lambendo a ferida, porque fica naquela melancolia. E aí precisa ter uma forma de acessar aquele lugar. Não é fácil, mas eu acho que cada um precisa primeiro se conhecer, né, para poder chegar nesse lugar. Eu acredito que o Elas, ele vem fazendo esse papel. Todas as mulheres que caminham com a gente, que já passaram pelo Elas, elas se apaixonam, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. E é sobre o que Ele quer tratar com cada uma. Não é todo mundo querer ser parecido com a Cláudia, não é todo mundo querer ser parecido com a Nayara, com a Eli. Cada um se enxergar em Cristo, conhecer a sua identidade, para poder fluir naquilo que Deus tem. Porque Deus tem algo para cada uma de nós. E é tão interessante quando você fala, quando eu e a Karen começamos esse projeto do Lapidadas, eu acreditava que eu ficaria com a parte do conteúdo da alma, do cuidar da alma. Né? Então, a gente conversando, psicóloga, ela psicanalista, mas eu psicóloga, estudando. Então, eu entendia que a minha parte seria essa parte do cuidado da alma. E ela entraria com o cuidado no espírito. Ela queria orar, ela queria fazer toda essa parte. Menina, Deus mudou assim, ó. Deus fez assim, ó. Não, vocês estão. Não é assim. Né? É a Cláudia que vai ficar aqui. E hoje eu falo, esses dias eu estava falando com ela, eu falei assim, olha, tem a mulher cananeia, a gente tem que falar dessa mulher, olha, a mulher, essa mulher, onde é? Eu fico pensando, né? Como que aí eu percebo que é o mover mesmo do Espírito Santo. E ele vai encaixando a gente aonde a gente tem que estar. Né? Ele vai colocando, ó, então a Nayara, você vai fazer assim. A Eli vai fazer isso, a outra aquilo. Então, ele vai nos colocando no lugar certo, né? No lugar que a gente tem que estar, no momento certo. Isso é muito importante, porque o cristianismo, a gente vai vendo muitas referências, pessoas que a gente olha e se inspiram. Só que o que o Espírito Santo ele nos ensina? A gente precisa ser semelhante a Cristo, né? Então, o porquê que ocorre essa concorrência, essa competição? Porque nós temos isso até no mundo espiritual. Porque as pessoas estão ali observando o que ela carrega, qual é a unção dela. Eu falo, gente, quando eu olho uma mulher e eu vejo a unção que ela carrega, primeiramente eu respeito, sabe, de uma forma assim, grandemente. Só que eu não tenho essa ousadia em falar assim, ó, nossa, eu queria ser como você. Porque para mim falar isso, eu tenho que aguentar o que você aguentou. E será que eu suportaria? Porque ela tem a realidade dela e as batalhas espirituais dela. Você é sua e eu minha. Enfim, todas as mulheres têm. Mas isso é uma forma mais ousada. Porque quando a gente olha para uma vida espiritual, a gente realmente fica deslumbrado pelo mover, não pelos bastidores. E eu digo assim, para tudo tem um interior. E é algo muito árduo. Eu falo que
as meninas, elas literalmente, assim, são um corpo, sabe? Porque nada acontece sem elas, nada. Ainda fiquei me perguntando, né, pra Eli, falei, nossa, como que a gente vai fazer, né? Não queria deixar as meninas, assim, que elas se sintam excluídas. E aí acabou acontecendo que 2 foi pro FAST, uma foi trabalhar, e aí eu falei, bom, então vai você comigo, que você me ajuda em todas as coisas lá, tudo mesmo. E eu falei assim, depois a gente explica pra elas, né? Porque não ia ter como também. E eu fico vendo a forma que elas agem. São mulheres que já entenderam o seu propósito no Senhor. Então, elas não estão querendo ser como a Elisângela, tem uma aqui, uma Marlene, como a Nayara, como a Áurea. Não, elas não querem ser assim. Elas querem ser a Viviane, elas querem ser a Nayara, elas enxergaram nessa identidade de Cristo. Por quê? O que o inimigo traz para roubar a nossa característica? Você precisa ser como ela. Eu sendo como ela, eu não estou sendo a filha do Senhor, a Nayara, que Ele me chamou para ser. Então, você já começa a viver uma identidade que não é sua, porque você está sempre buscando ser igual a ela, fazer o que ela faz. Quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo, é quando a gente descobre Ele. E é muito interessante isso, quando você faz isso, essa descoberta, né, que aí você olha, cai a fichinha, né, como é que a Cláudia tem que ser? O que Deus quer? Porque eu sou autona. Então eu falava, Deus, por que eu preciso ser tão alta desse jeito que eu chego, todo mundo fica olhando, né, espalhafatosa, né, e abraço, e beijo. Então aí, a hora que você entende que Deus te fez assim, e é nas suas características que Ele vai trabalhar com você, né, Ele fez você e Ele vai trabalhar em cima de você. Agora, meninas, eu vou falar um negócio que a gente ouve muito o tempo todo, quero ouvir de vocês, né? Tem se falado que dentro das igrejas as mulheres estão muito feridas, e aí nós somos todas subjugadas. Mulher tem que ser submissa mesmo, mulher não pode falar nada, né? Mulher isso, mulher aquilo, a gente ouve aí, né? O povo falando que olha, por que não tem mulher na Bíblia que tomou a frente? Vamos responder isso pro pessoal? Fala um pouquinho. Eu, em certa parte, concordo que a mulher, ela precisa primeiro entender o seu lugar. Deus criou a mulher para ela realmente ser o colo do lar, né? O marido é a força, ele protege. A mulher é o colo. Até o marido, quando precisa de algo, ele tem esse colo, né? Os filhos. Mas ela tem um lugar e uma posição. E ela tem um chamado na casa, né? E na sociedade. E na igreja também. Mas ela precisa dar passo de acordo com a Bíblia. A Bíblia ensina que nós somos também precursores do reino. Não são só os homens. Mas por que a ferida? Eu vejo que por causa da competição. A competição tem levado as mulheres, nós, né, a sermos feridas umas pelas outras. Porque, como a gente estava falando, eu não estou procurando me enxergar em Cristo. Como a Nayara falou, eu preciso ser como Cristo. Eu quero ser como a Cláudia, eu quero ser como a Nayara. Porque a Cláudia, ela tem um podcast, porque a Nayara prega. E o inimigo, ele sopra isso no ouvido da gente. Olha lá, fulana como é. Você viu agora? Ó, ela vai abrir um negócio. Ó, fulana, você viu? O pastor chamou ela para fazer tal coisa. E eu tô focada naquilo. Enquanto que eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer, eu não tô conseguindo observar, eu não tenho deixado Deus falar, porque eu tô procurando ser como a outra. Eu acredito que isso é o que tem ferido as mulheres na igreja. E elas acabam melindrosas. Porque tudo que fala para elas dói. Não tem mulheres fortes que suportam uma exortação necessária, né? Como a Nayara falou, tudo, você vai ser assim, mas com base bíblica. É Pedro, é Paulo, mas com base bíblica. Eu vou falar isso para você, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, doeu ou não, né? Vamos orar e o Senhor vai trazer isso ao seu coração e Ele vai confirmar. É uma coisa que anda acontecendo muito assim, né? Mas eu não... Tá escrito na Bíblia. Ah, mas eu não concordo. Ok, você tem o direito de não concordar. Tudo bem. Não é? Você tem o direito de não concordar, você tem o direito de não viver isso.
mas está escrito na Bíblia. Então, o que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. E foram homens inspirados por Deus para estar ali. Exato. É aquela coisa, não sei se vocês já viram. Eu vou casar. Nossa, que lindo, casa. Acho lindo casar. Né? Mas eu vou casar, mas eu não quero cuidar da casa. Eu quero ser livre, quero mandar na minha vida. Eu não quero falar a respeito das coisas que eu vou fazer com o meu marido. Né? Não quero. Eu quero viver a vida de solteiro. Ok, você tem direito de viver a vida de solteiro. Solteira. Agora, se você decide casar, existem regras para você seguir, não é? Sim. Não tem, não é isso? Claro. Ou eu tô errada aqui? A gente vê muito isso. É que nem eu falo. Eu tenho uma de 11 anos que eu falo, ela é o João Batista da casa. A gente tem que ficar, né, calma, filtrando ela, não fala isso. Então, o que eu ensino muito ela? Quando na palavra em João fala que nós precisamos exortar, fala que é os nossos irmãos. Então, a gente não pode querer que uma pessoa que ela não tem conhecimento da palavra e que ela não é convertida, tenha esse princípio de que ela vai casar e que ela vai ser submissa. E a mulher de Provérbios, as pessoas acham que a mulher submissa ela é a segunda opção do homem e fica lá atrás. Não, nós somos muito mais fortes, porque das costelas nós vemos. Da costela, o que protege? O que a costela protege? Os órgãos. Então, nós somos a barreira da nossa casa. Tanto é que quando o Senhor fala, ele não fala assim, homens sejam sábios. Ele fala assim, mulheres sejam sábias. Por quê? Porque nós estamos na linha da frente. O homem é o sacerdote. Só que a mulher é aquela que vai interceder. Tem a visão mais ampliada. Ela está atenta a todas as coisas. A mulher mesmo de Provérbios. A mulher de Provérbios, gente, eu não consigo fazer metade do que eu acho que essa mulher nem dorme, gente. Eu tentei aprender a costurar, mas... Pois é, então, ela costura, ela arruma, ela cuida do povo, ela compra terra, ela administra a vinha, ela arruma o marido dela, bota lá na frente, né? Vai lá Fora que ela vai lá, ela prepara a mesa e os filhos, assim, estão todos em volta. Eu fico pensando numa mesa, celebrando, conversando com a mulher. E ninguém tem fome, ninguém tem frio, né? E ela cuida dos que estão, e ela cuida das pessoas para fora. Eu falei, aí você conta as pessoas, as mulheres, e fala assim, eu não vou ser submissa. Você está falando que você não vai ser como ela. Porque aqui ela trabalha, ela é empreendedora, ela é dona do lar, ela é uma esposa sábia, ela é uma mãe honrosa. Ela é uma mulher que, através da vida dela, o marido dela é honrado entre a cidade. Então, você está falando que você não tem a capacidade de ser tudo isso aqui. Eu não vou ser submissa. Submissão nada mais é do que a gente entrar em uma concordância, porque já não é mais uma carne só, não é duas carnes, são uma só. Uma única missão, né, do casal, da É um família. propósito. Mas eu acredito, não sei se vocês entendem isso, eu acredito que a sociedade atual, ela desvalorizou essa palavra submissão. Então, é assim, você tem que ser o capacho. Né? Você não precisa ser subserviente. É submissa e não subserviente. Não fala para ser serva. Né? Ontem eu estava com uma paciente e ela estava lá falando do marido. Por quê? Porque ele não me ama. Porque ele não isso, ele não aquilo. Aí nós fomos lá. Gente, tô com esse Covid, eu esqueço o versículo. O que a mulher tem que fazer? A mulher tem que amar o marido, certo? E a função do homem é o quê? Grande. Paulo vai falando um tantão. Respeitar essa mulher. Né? Mas ele começa com o quê? Ele começa, homens, vocês têm que respeitar suas mulheres. Tá? Não. A primeira fala é para a mulher. Ame o seu marido. Você está amando o seu marido? Porque a gente quer ser respeitada, a gente quer. Não é? Só que tem hora que a gente não entende que a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que as coisas elas aconteçam. Né? E como eu sou muito mandona, eu sei, uma vez a gente fazia uma dinâmica, a gente trabalhava com casais, a gente fazia uma dinâmica da cadeira, pôr os dois na cadeira, né? Então, a cadeira do marido e a cadeira da mulher. Daí, meu marido sentava, segurava a cadeira e falava assim, tinha que ficar assim com a Cláudia, ó. Segurando a cadeira, porque ela queria tomar o meu lugar. E hoje, não sei se vocês conseguem perceber essa dor.
o feminismo, eu acredito no feminismo, me considero uma mulher feminista, vejo que o feminismo ele trouxe muito ganho para muitas mulheres ao longo de todo esse tempo, a questão do feminicídio e tal. Mas eu vejo que algumas nuances do feminismo, ele deixou a gente sobrecarregada. Esse empoderar-se, essa palavra, você se empodera, vai lá e se empodera. Né? E aí eu acredito que a gente acabou, como Marta, indo amar além do que a gente tem que fazer. E aí o homem acabou entregando mesmo. Né? E vocês percebem isso, que dá uma canseira? Porque eu percebo na minha vida, o dia que eu percebi que eu não precisava fazer tudo, uma vez eu estava sentada, a gente estava voltando uma viagem, e eu estava sentada com as crianças pequenas, e aí as malas passando lá na esteira. Aí meu marido sentado no jornal, eu com as duas crianças, o Felipe sumia, porque ele era pequeno, ele sumia. Ele queria ali ver um negócio, ele ia, então tinha que ficar vigiando. E ele sentado e a mala passando. Aí ele falou assim pra mim, aquela mala ali é nossa. Eu falei, deve ser mesmo. Ele falou, você não vai lá pegar? Eu falei, eu não. Eu não. Aí agora já foi, eu falei, já ela volta. Aí ele levantou e foi pegar as malas, tinham 4 malas. Ele pegou as malas, saiu andando com as malas, a gente passou lá no negócio. Aí a gente veio no carro, não pus também, não ajudei a colocar a mala dentro do porta-malas. Não ajudei. Aquele dia, não ajudei. Nós voltamos, aí ele virou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, meu filho, agora eu decidi que eu sou esposa, né, e mulher, e eu tenho preguiça e dói também meus bracinhos, né, eu não aguento, não sou forte assim, você que é forte, vai lá pegar agora, eu posso arrumar, posso organizar tudo, posso entregar os vouchers, porque assim, isso, eu que tinha que dar, então eu fazia tudo, e eu fiquei sobrecarregada, e fiquei irritada, fiquei rixosa, né? Como é que vocês veem? Isso que eu sou aí, que eu era, em nome de Jesus, morreu. Eu tenho vontade ainda hoje, viu, gente? Vou avisar. Tem que segurar, né? Não segura, né? A hora que vai estacionar o carro, tem uma faca ali, meu Deus do céu. Vai estacionar, roda no shopping. Aconteceu isso comigo. Roda. Ali, não vou falar. Ele parado, menina. Olha, eu falo, meu marido, ele é muito calmo. Ele é muito calmo. E aí, ele tava parado, assim, esperando um carro já de saído, lá no shopping mesmo. Porque ele ia entrar. Ele tava do lado, o carro tava saindo. E aí, eu sou rapidinha, né? Eu falei, rapaz, mas esse cara aqui atrás, ele vai vir com tudo e vai entrar na vaga. Aí eu olhava pra cara dele, vai, amor, pode ir mais um pouquinho pra frente? Não, eu vou entrar. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse rapaz aqui atrás vai vir com tudo, vai entrar nessa vaga. Ele, lógico que não, ele tá vendo que eu vou entrar. Menino, fui falar. O cara deu uma volta no nosso carro assim e entrou. Eu olhei pra cara dele e falei, não. Já foi, não vou falar nada. Você não fez isso, Frank, você não fez isso. Aí eu desci do carro rindo. Porque eu falei, não é possível esse tanto, assim, né? Essa calmaria, tudo esse mover, pra quê? Isso tão devagarzinho assim. Gente, chega a dar uma irritação, não dá? Não, você fica. Mas a gente toma isso, assim, né? A gente toma esse espaço de ser acelerada, assim. Às vezes, quando eu vejo, fiz o que era para ele fazer. Né? Então, até foi ontem, a minha sogra precisava que comprasse uma resistência para trocar do chuveiro. Aí eu falei, vê lá como que é a marca do chuveiro. E pegou a foto do chuveiro, ela mandou a foto do chuveiro, pegou a resistência, comprou, a resistência chegou. Falei, olha amor, eu vi aqui um vídeo que essa resistência é fácil de trocar. Porque ela falou, Elisângela, não sei quem que eu chamo para trocar. Falei, às vezes, falei, vê com meu cunhado, né, que tinha trocado a minha uma vez. Aí eu olhei o vídeo, falei, eu mostrei para ele, eu falei, é facinho. Ele falou, então você vai lá. Ele falou? Aí eu olhei e falei, opa, porque eu já tinha dado um passo que ela falou que ela ia ver alguém, eu falei, mas deixa eu ver, porque eu falei, quem sabe, às vezes eu sei, né, olha, porque eu vou e faço, né, uma vez descobri um problema na minha máquina, falei pro meu marido, essa peça, ele trocou, tudo bem, mas eu fuçando. Então, a gente teve o espaço, né, nos foi dado esse espaço, só que a gente, quando tomou posse desse espaço, a gente perdeu a credibilidade que a gente queria ganhar. De assumir um peso que não é pra gente.
E hoje continua assim, vai piorando. E a energia mulher não masculina, quer. né? Veio uma energia masculina que sufoca. Não sei se vocês percebem isso. Eu compreendo muito essa parte do empoderamento e tal, mas eu acho que isso também veio pra gente. Veio como bagagem disso. Não, você é empoderado, então você vai ser forte, você dá conta de tudo, você não precisa de homem. E isso é completamente o contrário do que a Bíblia descreve para nós. Então, uma mulher que ela anda à luz da palavra, ali, que ela prioriza os mandamentos do Senhor, ela vai entender, não, até aqui eu posso ir, até aqui eu vou parar. Porque conforme você for fazendo o que de fato é para ele fazer, ele mesmo vai falar assim, eu nem preciso me desgastar com isso, porque minha mulher sabe fazer, ela sabe dar conta, e acaba mesmo que você sobrecarregando, porque além de estar fazendo o seu trabalho, você está fazendo o dele. Aí você tira dele o sacerdócio da casa, dele ser o homem provedor, o homem que te traz segurança, o homem cabeça, que vai pensar todas as coisas, se você só está ali para fazer. É igual uma vez eu vi um vídeo, eu achei muito interessante. O homem compra a casa, mas quem faz um lar é a mulher. Então eu falei, uau, isso é muito verdade, porque você consegue observar de um homem que mora, por exemplo, sozinho, né, tem a sua casa, e de quando ele vai casar, tudo muda, o cenário muda, o ambiente todo, né? Até a mulher ali, ela traz o embelezamento para a parte interna da casa. Então, quando a gente começa a entrar na área deles, já começa a misturar todas as coisas e ele começa a entender, agora não, tô sossegado, porque ela consegue fazer isso. Não, minha mulher... E às vezes, não que ele seja um folgado, mas às vezes ele fala assim, nossa, minha mulher é super capaz, ela faz todas essas coisas. E não é certo. E não sei se vocês já se pegaram falando assim, né? De vez em quando a Adalberto fala, eu não sei, não, viu? Não sei resolver isso não, sabe? Vai lá com seu filhinho ou com a filha, né? Vai lá, precisa conversar disso. Precisa conversar a respeito disso com a Helena, né? Nós temos uma Helena e aí vai lá conversar com a Helena disso. Não, mas não é melhor você? Eu não. Não. É melhor você. Não, mas eu não vou saber. Não, aprende, né? Aprende, porque no seu DNA da Helena tem 50% seu. Não é verdade? Então você não vai matar, é sua, tem aquele instinto de proteção. Vai lá. E se errar, depois a gente corrige. Sim. Então, eu percebo isso. E aí, a gente vai entregando, devolvendo para eles, né? A gente vai devolvendo essa função deles. E a gente vai conseguindo fazer a nossa função, que está lá em Gênesis 2:18, de ser auxiliadora idônea. Né? O quanto que a gente hoje em dia, não sei se vocês percebem isso, quanto que a gente deixou de ser essa auxiliadora idônea. Muita tarefa. E a gente tem essa questão de que o homem e a mulher, no caso o pai ou a mãe, como você falou, precisa acessar, no caso dos filhos, o coração deles. Nós podemos fazer, nós vamos conseguir como mãe, como mulheres, mas eles precisam fazer isso também. Existe um lugar que só o pai vai acessar. E eles têm que aprender. Às vezes eles não querem, né? Igual meu marido. Pergunta pra sua mãe. É igual quando meu pai e minha mãe era assim. Pergunta pra sua mãe. Aí vai na mãe e eu falo, eu vou ver com seu pai. Aí sim, eu vou ver com seu pai, né? Mas a gente precisa estar ali trabalhando junto. E ele também precisa conversar algumas coisas. Tem coisas que às vezes é o pai que tem que falar. Principalmente hoje, Cláudia, essa questão que você falou do feminismo, do empoderamento, nós como mães e eles como pais, homens, tem que trabalhar a masculinidade dos meninos, nós trabalhar essa questão da mulher, do cuidado, e já explicando para ela a questão da submissão. Como a Nayara falou, a gente precisa exortar os nossos irmãos que estão conosco na fé. Não adianta a gente jogar essa pérola, né, como a gente vê na palavra, jogar pérola aos porcos. Por quê? Você tratar algo precioso, tentando colocar isso para uma pessoa que não vive da palavra e exigir que ela faça. Não vai acontecer. E não tem como a gente cobrar. Então, a gente precisa entender aonde a gente vai semear. Porque senão a gente não vai colher o fruto. Nós vamos ficar ali, colocando semente, e a gente não vai colher o fruto. E a gente vê isso no elas. Às vezes as mulheres, elas pensam que porque a gente está ali, tudo é perfeito.
Porque a Nayara, porque... Não, mas é que no momento que a gente está ali, a gente precisa se concentrar e dar o melhor para que o Senhor faça e Ele venha extrair de nós o melhor. E nós também vamos aprender. Não somos perfeitas. Nós também somos tratadas ali. Principalmente quando tem algo marcado. Um exemplo, tem uma comunhão marcada. A gente já está se preparando, já está caminhando para isso. E aí começam as batalhas, porque a gente já entra declarando o mundo espiritual e pedindo para o Senhor quais são as mulheres que vão aparecer ali. Ele já sabe, a gente não sabe. Né? A gente vai conhecê-las ali. Mas esse momento que Deus começa a trabalhar na gente, lapidar a gente, é onde o Senhor ele vai tratando conosco primeiro. Porque para você passar algo para outra pessoa, você precisa receber. Né? Deus vai lapidando, Deus vai limpando, Deus vai trabalhando isso para depois você derramar lá. Então é um processo. E todas nós precisamos aprender a estar dentro desse processo. A Nayara sempre fala, eu preciso olhar a cruz que eu carrego. Eu não vou olhar, como ela falou hoje aqui, a cruz da outra e achar que eu vou conseguir carregar. Né? Um dia a gente fez uma dinâmica de uma pegar o peso da outra e a gente achar que o nosso peso é o uau, tá pesado, uau. Às vezes é esse peso que você pegou, que não era seu. Era do marido, era da filha, era da sogra. Para a gente poder colocar cada um para trabalhar a favor da sua promessa. E aí uma pegava o peso da outra e ia sentindo, falava, nossa, o peso dela tá... Eu olho para ela, 3 crianças. Vamos, que hora você vai? Não, porque tô dando banho nenhum e tal, e eu tô lá. Tô pronta, já vou sair. Eu tenho uma criança, né? E ao contrário do Bernardo, que é pequenininho, Isabela já tem 13. Então eu entendo. Às vezes ela pode chegar atrasada, vamos compreender. Por quê? Mas sim, porque ela tem 3. E eu tenho uma, consegui chegar no horário. Então vamos abraçar, vamos entender com amor, vamos compreender isso. Isso é simples. Mas se a gente começar do simples, né, o sobrenatural acontece. Olhando para a outra com amor, entendendo a dor da outra, não achando que o meu problema é maior ou que o peso que eu carrego é maior. Né? Porque cada uma tem um suporte. Eu suporto aqui, você suporta aqui, tem outra que não vai suportar aquilo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tudo bem. Né? Tá tudo bem. Uma coisa que eu aprendi, meninas, e tenho trabalhado isso, é o não me importar, sabe? Então, por exemplo, as pessoas falam, né? Falam, vão falando. Quarta-feira eu saí daqui, tinha um monte de quarta-feira, acho que as coisas acontecem, e aí a hora que cheguei em casa, 11h30, e aí eu comecei a ver, pessoal, eu tinha uns projetos, né, e aí estavam falando de mim, eu saí do grupo, e aí a menina falando, porque eu fui lá e falei, eu vou printar para você ler. Falei, não printa, eu não quero ver. Se eu sair do grupo é porque eu não quero ver. E você vai falar o quê? Não vou falar nada. Deixa, porque muitas vezes é o que a pessoa vive, é o que a pessoa fala, eu não preciso me justificar. Eu tenho alguém que me justifica. Então, não preciso fazer isso. Eu sei quem eu sou e sei o que eu estou fazendo. E se tem outras pessoas falando que tem que falar, eu não vou sair por aí agarrando briga. Né? E eu percebo que quando você está dentro com o Espírito Santo, quando você está dentro da comunhão e com outras mulheres, a gente fica muito mais acessível. Vocês percebem isso, não é, elas? E na vida de vocês, né? Em tudo, né? E nessa parte que você falou de não se importar, é muito fundamental. Jesus foi chamado de perturbador da paz. Então, a gente já vê que as pessoas podem sim falar muitas coisas a respeito da gente. Só que o nosso Pai conhece, né? Ele conhece, ele sabe a essência e a adoração que nós tributamos a ele. Igual eu, nesse decorrer, né, de eu me achar e entender, né, meu temperamento, quem eu era em Cristo, eu me importava antes, porque você não sabia, né? Você não tinha aquela identidade ainda firmada ali, você não estava se procurando, porque nós precisamos nos procurar em Cristo. E aí eu ficava triste com isso, sabe? De, nossa, né?
tá falando isso, mas eu não sou aquilo, né? Tá falando isso, mas eu não fiz isso. E aí, quando a gente começa a caminhar com Cristo e quando a gente começa a receber dele esse amor, a gente precisa de menos, sabe, afirmação sobre o nosso respeito. Então já não te importa mais o que eles pensam, e sim o que Deus pensa. Quando a gente começou com o Ministério do Elas, eu ficava Porque pensando... vocês ficam na frente, né? Evidência o momento todo, né? E aí, por isso, você é muito julgada. Por tudo. Se você respirar 3 tons acima, não, calma, o Espírito Santo não é assim. Eu disse, vou te levar na palavra. Então, a gente começa a entender isso. Eu não preciso de palavras de afirmações de ninguém, a não ser do meu pai. Ele pode me exortar e me falar, não, filha, realmente você está errada. Ele vai fazer, ele vai trazer um convencimento do Espírito nas partes que eu preciso melhorar. Então, no Elas é muito assim também, né? A gente tenta ficar ali sempre, né? Como eu posso ficar? Tendo sabedoria mesmo para lidar com todas as coisas. Quando a gente começou Elas, eu ficava pensando, nossa, mas o que as pessoas vão falar? Nossa, tá passando por cima disso, tá passando por cima daquilo. Você tá querendo ser quem? Eu falei, você quer saber? Eu quero ser filha. Filha é obediente, porque a palavra do Senhor fala que filhos são os que obedecem. Nem todos são filhos. E isso a palavra está descrevendo. Então, filho é aquele que obedece. E filho é aquele que pega a herança também, que recebe aquilo. Caso contrário, não. E é assim também na nossa vida aqui. Nós não precisamos, porque nós sabemos para o que nós fomos chamadas. E só quem pode falar sobre o nosso destino é quem sabe da nossa origem. E é o Pai. Nada mais. E ninguém é mais disso. Muito bem. E não precisa brigar, né? Às vezes a gente tem vontade. Não tem, né? A vontade é uma Aí a gente ora, né? Pede pra Deus. Pede pra Deus, né? Finge demência. Aí você fica, né? O que eu falei uma vez pra ele. Fica naquele lá. Você tem 2 ouvidos e uma boca só. Acabou, você não precisa nem brigar, porque só tem uma boca só, então ouve. Amém. E é que nem você falou, o Senhor nos justifica. Porque é Ele que nos pede, nós obedecemos, então é Ele quem vai se encarregar de nos justificar. Nós não precisamos falar mais nada. Porque não é para Ele, é tudo para Ele. Ele não vai pedir nada para nós que já não seja dele antes. Então, a gente só tem que entender no nosso coração e falar assim, não, realmente, nunca foi meu, como nossos filhos, não somos nós. Nós consagramos ao Senhor. Então já não é nosso. Nós estamos sendo confiáveis pelo Senhor de cuidar deles aqui. Quando você consagra o seu trabalho, quando você consagra a sua casa, não é mais seu. Então, não é você quem luta mais por aquilo. É Deus. Então a gente não precisa ficar sobrecarregando, pensando, nossa, mas tá falando isso, eu não sou. Não, de fato você não é. Mas você não precisa nem se desgastar para ir lá falar, porque a pessoa que ela não anda numa visão, ela nunca vai entender nada. Porque a visão são para os íntimos. É isso que a gente precisa compreender. Quando a gente começou com elas, muitas pessoas começaram a falar. E aí eu falei assim, não, ninguém vai entender a visão. Porque ninguém estava lá. Ninguém vai entender a visão. Porque ninguém está ali nos bastidores, ninguém sabe das nossas renúncias. Ninguém entende que isso aqui é uma oferta da nossa vida para o Senhor. Porque nós vivemos para Cristo. Nós não vivemos para nós. Então agora tudo é para Ele. E até a exaltação que o nosso corpo pode fazer, não só em declarar, mas em movimentação, vai ser para honrar ou glorificar o nome dEle. E aí você começa a já não precisar das afirmações alheias de fora. Não, eu não necessito disso. Se você pensa, amém. Fica com o seu pensamento. O Senhor fala ao contrário de mim. Ele conhece cada lágrima que está lá no altar dele. E acabou. Bom, meninas, estamos chegando ao fim. Olha como foi rápido. Muito rápido. Pelo amor de Deus, é muito rápido. Fica com medo. Ai, o que nós vamos falar? E tem tanta coisa para falar. E fica coisa sem falar, né? Muita coisa. Ontem eu faço teologia. Aí a gente estava ontem com um grupo, tem as meninas e os meninos. E a gente fez bibliologia. E aí a professora pediu um trabalho, que era para falar lá na frente. Eles falaram o Velho Testamento, deram uma pincelada, quantos livros, qual que é o livro do meio, foram falando.
E aí a gente falou o Novo Testamento. Daí a gente falou assim, quem escreveu Hebreus foi Paulo. Aí um irmão falou assim, não, gente, não, ô irmãzinha, não sabe não, viu, se foi Paulo. Eu falei, não. Aí a professora falou assim, a mulher é resoluta. Talvez tenha sido Paulo, elas já decidiram que foi Paulo que escreveu. Então é simples assim. Aí todo mundo deu risada, né? E a gente acaba sendo mais resoluta mesmo, né? A gente vai, decide, faz, né? Agora eu queria que vocês deixassem uma palavra, alguma coisinha para o fim. Uma de cada vez. Eu estava pensando aqui e olhando para a mesa, né? A Nayara falou de bacias e toalhas, e a gente também trabalha muito a questão da mesa. E pensando que, para que o fardo não seja pesado, a gente precisa deixar de lado as falácias e tudo isso que a gente estava falando agora, do que o outro pensa a meu respeito, né? Porque a Bíblia fala, o Senhor diz, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, que são planos de bem, não de causar dano. Então, tudo que a gente vai fazer já é abençoado por Ele. E a gente entendendo isso, precisamos levar elas, como outras missões que as mulheres fazem em unidade, para que mais mulheres estejam sendo acessadas pela palavra e pelo poder do Evangelho. Porque se a gente deixar de lado a competição e unidas fizermos esse trabalho, não vai ficar pesado. Né? O Elas não é um grupo, ele precisa se expandir como o Evangelho precisa. A gente trabalha isso hoje, um exemplo no primeiro, 15 mulheres, no segundo que a gente fez, sem contar as casas que a gente foi, 38 mulheres, e a gente vai aumentando esse número de mulheres que a gente recebe. Essa é a visão. Por quê? Eu, Cláudia, Nayara, todas nós já passamos por ali e aprendemos que precisamos alcançar outras mulheres. E elas vão passando esse trabalho à frente, alcançando outras mulheres, sejam as que estão feridas, sejam as que ainda estão encorajadas, as que estão prostradas, caídas, ou as que estão levantadas, mas todas entendendo que de braços, né, juntos, como Arão e Ur, uma levantando o braço da outra, fortalecendo, e mãos dadas, nós vamos alcançar outras mulheres que ainda não foram acessadas. Então, essa é a visão, de expandir, de alcançar mais mulheres, né? Não é um propósito nosso ficar com elas ali, numa bolha. Nós temos a nossa congregação, nós somos da Igreja Pimarília, somos ovelhas do pastor Domingos, da pastora Rosângela, mas nosso ID, a missão começa quando a gente sai dali. Que eu falo, a gente vai no domingo para fazer o quê? Louvar e adorar, exaltar, glorificar o nome de Deus. Ali é o corpo, né? Como a gente vai ser lá no céu. Mas quando a gente sai dali, a gente tem uma missão na nossa casa, no nosso trabalho. E a gente tem o nosso ministério, que é o Elas, que é essa comunhão. Então eu acredito que o Elas, ele é essa comunhão, ele é esse ministério de um avanço, né? De algo que é como o Senhor virá, num piscar de olhos. Tem que ser rápido, muita gente precisa ser alcançada, muita mulher precisa conhecer ainda o amor que a gente tem experimentado. Eu costumo dizer que hoje a gente vive o primeiro amor, porque a gente tem maturidade para permanecer nele, para ter essa constância. Eu falo que às vezes a gente quer voltar no primeiro amor, mas às vezes o primeiro amor ele foi só emoção, porque estava gostoso, estava fácil. Agora você está maduro para suportar isso na caminhada, porque é pesado. Né? O evangelho ele tem um peso, né, que Jesus já pagou, mas para a gente que entende que outras pessoas, outras mulheres precisam ser alcançadas, é um trabalho árduo, pode ser de formiguinha, mas que ele seja feito com excelência. Então a mensagem que eu deixo é que as mulheres deixem essa falácia, né, e se importem, como a Nayara falou, com o que Jesus pensa a vosso respeito, e avance, seja no trabalho, né? Ontem a gente ouviu uma irmã falando, tenho vontade de ir no camelô cantar, tenho vontade de ir na praça, vá. É aprovado por Deus. Que a gente tenha mesmo essa coragem, porque há uma necessidade. Né? Há um grito que ecoa, é muito urgente. Então que a gente possa alcançar muitas mulheres
e posicionadas mesmo em excelência, integridade, com domínio próprio, né? Que a gente saiba ter modéstia. Não vamos ficar exortando as pessoas que não entendem, não compreendem, porque às vezes a gente vai machucar. Mas aquelas que estão abertas a querer aprender e entender que você, independente da idade, porque a Bíblia fala que as mais velhas na fé, elas possam ensinar as outras, não em idade. Mas às vezes você compreende que aquela amiga sua que é mais nova, ela tem um pouco mais de maturidade espiritual que você e você vai querer caminhar com ela. E a gente caminha nesse princípio de uma amizade, de uma aliança, mas ela está firmada em Cristo. Esse é o princípio. Muito bom. E a Nayara? Eu quero deixar uma palavra. É aqui? É aqui. Olha pra lá. Você que está aí. Que está em João 14, no 12. O Ministério Elas é tudo isso que ele falou. Meninas, participem, porque só assim vocês vão compreender o que é. A gente não consegue nem descrever. Como eu disse, é como uma presença. É algo que você só sente. Você não sabe falar o que você viveu. E a gente caminha nessa jornada em fé. E como ele falou, nós somos ovelhas do pastor Domingos, da pastora Rosângela. E tudo isso nos foi ensinado. Para que a gente coloque em prática quando a gente sai daquele lugar, daquela atmosfera que eles preparou para nós. Então, a palavra nos encoraja. Fala assim, em João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou junto para o Pai. Ele foi junto para o Pai e deixou para Cláudio, deixou para Eli, deixou para Nayara, deixou para quem está assistindo agora, que todas nós podemos fazer obras maiores. Está nas nossas mãos. Agora, quem tem que levar o evangelho somos nós. Nós podemos louvar, nós podemos pregar, nós podemos ir lá e ser empática com as pessoas que necessitamos. Há muitas mulheres na Bíblia que nós podemos nos inspirar. Nós podemos muitas as coisas, porque nós estamos alicerçadas em Cristo, que já deixou isso declarado sobre nós como bênçãos. Nós não corremos atrás de bênçãos. Elas que correm atrás da gente. Então, nós podemos sim falar, ministrar, louvar e encorajar. Nós somos o corpo. A salvação é individual, mas o Senhor é tão perfeito que Ele não fala que Ele vai vir buscar a gente no individual. Ele fala que quem vai subir é o corpo. E enquanto uma mulher entender que nós precisamos levantar esse exército para trabalhar e se colocar à disposição de Cristo, o Senhor e o Evangelho vai ser avançado. É isso que nós precisamos entender e nos colocar neste lugar de que está nas nossas mãos agora. Muito bem, amém. Muito obrigada, meninas. Foi uma bênção, viu? É muito bom a gente falar de Deus, de Jesus, né? Tem um versículo para a gente terminar, tem um versículo que eu acredito que é o maior amor dele. Eu acredito que para mim representa o maior amor de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida. Eis, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele não esteve, ele não estará, ele está. Se alguém ouvir a minha voz, se levantar e abrir a porta, ele vem e ceia com ele, com você e você com ele. Eu acredito que ele está sempre ali. Imagine uma pessoa disposta. Ele está ali na porta. E há tempo ainda. Porque vai chegar um tempo que não vai estar mais. Né? Então, pense nisso. Caminhar com Jesus fácil não é. Não vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mas é diferenciado. É maravilhoso. Um grande beijo para você que esteve com a gente. Obrigado, Eli. Obrigado, Nayara. Que Deus abençoe muito mais o programa de vocês, viu? Não é programa. O Elas na Mesa. As meninas seguirem lá no Instagram, a gente está já com uma data marcada para elas ficarem de olho. Quando vai ser? Vai ser dia 9 de novembro e 7 de dezembro. Olha, Temos então. 2 datas. Acho que eu vou num desses daí. Ai, sim, Né? é uma honra. Muito obrigada. Acho que eu vou no dia 9. Convidar uma amiga de Pompeia pra gente vir juntas. Depois eu sigo vocês lá. No Instagram, no nosso perfil Elas na Mesa,
que por lá a gente vai estar colocando o link para as inscrições. Tá. Tá? E no caso, dependendo do lugar que a gente aluga, como a gente está ainda no processo de aumentar essa comunhão, então vai ser limitado esse agora do dia 9. Né? Então, o dia 7 de dezembro que nós vamos tentar aí expandir mais esse... Mas lembrando que o dia 7 de dezembro é uma continuação do que o Senhor nos direcionou a tratar no dia 9. Ah, tá. Entendi. Um grande beijo para vocês. E fiquem com a gente aí. Vai lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para lembrar. Vai lá no nosso Instagram do Podcast Femininas. Aproveita e já vai lá no Instagram do Elas na Mesa também. Né? Um grande beijo e até a próxima.